Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, então vamos lá. Aula sobre propriedade coligativa. Continuação sobre as nossas soluções. É a última parte de soluções que nós vamos trabalhar, tá? Primeira coisa, nós precisamos saber o que são essas propriedades coligativas. Então, nós costumamos falar que é o seguinte, ó, são propriedades, tá? São propriedades que dependem apenas da quantidade de matéria. Como assim? Bom, as propriedades coligativas nós vamos trabalhar aqui com 4, tá? Nós vamos trabalhar aqui com crioscopia, com ebullioscopia, tonoscopia e, por último, osmoscopia, certo? Então, essas três é novidade. A osmoscopia, vocês já viram lá em biologia a relação de osmose. Nós vamos trabalhar um pouco com o que vocês já viram lá, tá? Quando eu tenho essa crioscopia, que nós veremos que é a variação da temperatura de congelamento, a ebullioscopia, que é a variação da temperatura de ebulição, a tonoscopia, que é a variação da pressão máxima de vapor, tá? E a osmoscopia, que é a variação do grau da pressão osmótica. Todos esses fatores aqui, ó, tá? Eles vão depender única e exclusivamente da quantidade de matéria que a gente colocar dentro de um certo solvente. Quando a gente fala apenas da quantidade de matéria, não importa a natureza. Então não importa se é um composto iônico, se é um composto covalente, nós teremos sempre o mesmo efeito, única e exclusivamente dependendo da quantidade de matéria que você colocar, tá? Então se eu tenho lá no total 1 mol de um composto iônico dissolvido e eu tenho 1 mol de um composto covalente dissolvido, se ambos formarem 1 mol, não interessa qual é o iônico, qual é o covalente, a influência na temperatura de fusão, na temperatura de ebulição, na pressão máxima de vapor e na pressão osmótica vai ser a mesma, tá? O único problema é que a gente vai ter que tomar cuidado que com compostos covalentes a gente tem uma dissociação covalente ou ionização, e nos compostos iônicos nós temos uma ionização. Eu já comento isso com vocês um pouquinho mais para frente, tá? Para a gente começar a aprimorar as coisas para falar sobre essas propriedades, é necessário que a gente saiba algumas informações. E a primeira informação que eu quero que vocês saibam é algo chamado de pressão máxima de vapor. Isso aqui é de extrema importância, tá? Pressão máxima de vapor. Bom, o que a gente precisa saber sobre isso? O que significa essa pressão? Tá? Então vamos colocar uma definição clássica aqui e a gente já vem exemplificando. Então, pressão máxima de vapor é o quê? Ó, é a pressão exercida, tá? É a pressão exercida pelos vapores quando estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Vamos lá. Equilíbrio dinâmico. O que é isso? Tá? O que é um equilíbrio dinâmico? Vamos lá. Você tem um bekerzinho e você tem aqui dentro, tá? Água. Você coloca uma tampa nesse beker. A gente, tá? Pega uma rolha grandona e acaba encaixando
nesse becker aqui, tampando toda a saída, tá, de possíveis vapores do becker. O que a gente tem nesse exato momento? Apesar de nós não visualizarmos, a todo momento nós temos aqui, ó, moléculas que estão no estado líquido, passando para moléculas que estão no estado gasoso. A todo momento acontece isso. Passagem para o estado gasoso e gasoso passando para líquido. Isso é um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico significa que ele não para. Então, a todo momento tem líquido passando para gás, gás passando para líquido. A pressão máxima de vapor estará relacionada com o quanto de vapor que eu tenho aqui em cima, tá? Então, esse meu vapor é que vai me mostrar a pressão máxima de vapor de um líquido. Quanto mais vapor um líquido tem em equilíbrio, maior é a sua pressão máxima de vapor. E quanto maior for a pressão máxima de vapor, menor será a temperatura de ebulição de um líquido. Por quê? O que é a ebulição, né? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Vamos parar e pensar. Se eu tenho uma faixa de vapor muito grande, significa que eu tenho uma quantidade de moléculas muito mais próximas do gás do que propriamente do líquido. Então fica muito mais fácil passar aquelas poucas moléculas líquidas para gasosa do que se eu tivesse pouquíssimo gás e muito líquido para fazer essa passagem. Tá? Então, através da pressão máxima de vapor, a gente consegue determinar o quão volátil é um líquido ou não, e isso também vai aparecer aqui, ó. Quanto maior a pressão máxima de vapor, menor é a temperatura de ebulição e maior é a volatilidade. Então, se você pegar um frasco lá com água e você pegar um frasco com acetona, tá? Pegou acetona e pegou um frasco com água. Você vai perceber que a pressão máxima de vapor da acetona ela é muito maior do que a pressão máxima de vapor da água. Se a pressão máxima de vapor da acetona é maior, a temperatura de ebulição dela é menor, logo ela é mais volátil. Tanto é que quando você joga lá água no chão, tá, formando uma poça, e depois você joga acetona do lado, formando uma poça, vai perceber que essa poça de acetona ela vai secar muito mais rápido do que a de água. Por que ela seca muito mais rápido? Porque a acetona ela é muito mais volátil, tá? Tem uma pressão de vapor muito maior do que a da água. Então não se esqueçam, todo líquido tem uma pressão máxima de vapor. Quanto maior a pressão máxima de vapor, mais fácil é para ele passar para o estado gasoso, ou seja, mais volátil ele é. Quanto menor a pressão máxima de vapor, mais difícil é para passar esse líquido para gás, logo maior é a temperatura de ebulição dele, menos volátil ele será. Ok? Esse é o primeiro conceito básico da aula de hoje, que é o da pressão máxima de vapor. Um cuidado que nós vamos ter que tomar é que essa pressão máxima de vapor ela vai ser alterada, tá? De acordo com a pressão externa. Então façam um asterisco aí e anotem lá. Quanto maior for a altitude, menor passa a ser a pressão máxima de vapor, tá? Toda vez que você está em locais muito altos, eu já falei isso para vocês na aula sobre gases, tá? Mas quando você está em locais muito altos, então alta altitude, você vai apresentar uma baixa pressão externa, tá? Ok? Então você apresenta uma baixa pressão externa. A pressão máxima de vapor vai acompanhar isso também. Se você começar a estar em altíssimas altitudes, a pressão, tá, máxima de vapor também será alterada, certo? Bom, o que mais a gente precisa saber sobre essa questão, tá, de temperatura, de pressão máxima de vapor, de altitude, de pressão externa? Mais uma coisa a gente precisa saber. Que coisa é essa? Nós precisamos saber que quanto maior for a altitude, menor é a temperatura de ebulição de uma substância. Por favor, não vamos confundir
Isso que está do lado direito com o que está do lado esquerdo. Professor, não faz sentido. Por quê? Se você diminui a pressão máxima de vapor, a temperatura de ebulição deveria aumentar? Calma, calma. O problema está exatamente aqui. Quando eu altero essa altitude, eu também altero a pressão externa. E daí? E daí, filho? E daí? Que para que um líquido passe para o estado gasoso, é necessário que a pressão externa se iguale com a pressão interna, e aí a gente tem essa passagem para o estado gasoso. Se a pressão externa começa a diminuir, o que significa dizer? Por exemplo, eu não preciso mais atingir aquela mesma pressão máxima de vapor. Como a minha pressão externa diminuiu, a pressão máxima que eu vou ter que atingir, ela também diminui, tá? Então vamos ter cuidado com esses itens aí para não gerar confusão, certo? Aumentou a altitude, automaticamente diminui a pressão máxima de vapor. Por que vai diminuir a pressão máxima de vapor? Porque com o aumento da altitude, há uma diminuição da pressão externa. Ponto final, tá? Ponto final. Desculpem ao corona. Conforme a gente aumenta a altitude, a temperatura de ebulição de um certo líquido ela também vai ser diminuída. Por que isso acontece? Porque nessa altitude nós temos uma pressão externa menor e aí eu preciso atingir uma pressão máxima de vapor diferente. Essa pressão externa sendo menor faz com que eu tenha que atingir uma pressão não tão grande para conseguir chegar até o estado gasoso. Tanto é que se você colocar água para ferver lá a nível do mar, nós vamos ferver essa água aí a 100 graus Celsius. Se você subir, tá, Monte Everest, essa água vai de ferver a 100 graus Celsius, vai ferver a 82, 84 graus Celsius. Por que isso acontece? Porque conforme você aumenta a altitude, você diminui a pressão externa, você tem que atingir uma pressão baixa, tá? Para conseguir chegar até o estado gasoso. Então, com pouca temperatura, com pouca energia, eu consigo atingir isso daí, tá? Muito importante a questão da pressão máxima de vapor para a sequência, tá, do nosso conteúdo. Isso vai ser muito útil, principalmente, tá? Principalmente quando a gente fala lá sobre tonoscopia. Uma outra influência importante que a gente precisa ter aqui, uma outra influência importante, além da pressão máxima de vapor, a gente tem, tá, sobre a natureza desse líquido. Então, aqui ó, natureza do líquido. Faz diferença a natureza, professor, para falar de temperatura de ebulição? Faz. Por que faz? Vamos lembrar lá do primeiro ano. Nós tínhamos 3 forças intermoleculares, 3 ligações intermoleculares. Vamos lembrar. Uma era o dipolo induzido, a outra era o dipolo permanente, e a última era a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, certo? A relação do dipolo induzido tinha outros nomes, lembra? Força de Van der Waals ou dispersão de London, tá? Mas o mais comum é o dipolo induzido. Isso acontecia apenas com moléculas o quê? Com moléculas apolares. Dipolo permanente, acontecia com moléculas polares. E aqui, por último, a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio acontecia com moléculas polares, porém, elas precisavam apresentar o quê? H ligado a F, H ligado a O ou H ligado a N, que era o trio fonfon que eu citava para vocês, tá? Se nós tivéssemos H ligado a F, H ligado a O ou H ligado a N, nós tínhamos essa ligação ou ponte de hidrogênio. Eu também me lembro de ter falado para vocês que dessas forças de atração, que eram forças eletrostáticas, a mais fraca, tá? A mais fraca de todas era a dipolo induzido. Dipolo induzido era a mais fraca, a mais forte de todas era a ligação de hidrogênio. Isso vai interferir também na volatilidade. Por quê? Quando as moléculas ficam muito juntas, elas estão atraídas com uma força alta, é mais difícil para eu conseguir rompê-las. E se é mais difícil para eu romper essas moléculas, imagina lá, 2 moléculas, elas estão
atraídas, com uma força bem alta. Para conseguir romper, eu vou ter que fornecer energia. Energia, 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 energia. Aí eu consigo quebrar essas moléculas. Agora, se eu tenho uma ligação fraca, com pouca energia, eu já quebro. O que significa dizer? Que quando a gente compara a volatilidade, tá? A volatilidade de uma substância com ligação de hidrogênio, ela é muito menos volátil do que uma substância, por exemplo, que faz um dipolo induzido, porque a força de atração dela é muito menor. Eu lembro também de ter falado para vocês no primeiro ano que ainda isso depende da massa molar. Tá? Mas nós estamos considerando aqui massas todas sempre muito próximas, então a natureza do líquido vai sim fazer a diferença. Tá? Podem até anotar aqui do lado, ó. Mais volátil. Esse aqui é o menos volátil. Ok? É exatamente isso aqui que a gente tem. Dipolo induzido, que é a força de Van der Waals, é o mais volátil, enquanto a ligação de hidrogênio é a menos volátil, porque apresenta justamente, tá, essa maior força de atração. Isso vai interferir as nossas propriedades coligativas? Com certeza. Isso depois vai fazer diferença de acordo com o nosso solvente. Tá? Queridos, precisamos encerrar agora para a nossa aula não ficar muito longa. A gente volta numa próxima aula. Aí eu vou dar continuidade a essas principais características. Nós vamos ver o gráfico do ponto triplo, mostrar essas transformações, tá? Novamente para vocês, só que agora com uma visão um pouquinho diferente. E aí nós começamos a falar sobre a crioscopia, bulioscopia, tonoscopia e osmoscopia. Beleza? Fiquem todos com Deus. Ótima semana. Tchau!